por vezes o problema não é o autismo, mas sim as comorbidades do Exato. autismo. Esse é um princípio forte. Os prejuízos, eles tendem a vir através das comorbidades. Um prejuízo ao longo da vida é pelas comorbidades mesmo. Ser autista é um fator de risco para suicídio. Porque assim, quando você fala em uma inteligência, um gênio, é aquele academicamente falando. Altas habilidades se resume a isso, ao lado acadêmico, do aprendizado. O que pode definir Altas habilidades, né? Até isso me faz lembrar um paciente meu autista adulto. Um caso, ele é muito interessante. Ele, desde criança, tinha uma habilidade absurda na área de música. Absurda, absurda. Tipo assim, criança pequena de pegar um piano e sair tocando, né? Isso é alta habilidade. A prevalência do autismo nas meninas, ela se vê em números, mas também se vê na prática, ou você vê no consultório um número mínimo de meninas. Sim. E o que explica? Isso. Ou é porque elas incubam mais? Exatamente. Esse é um ponto. Historicamente, a história do autismo é muito interessante, tá? Quem quiser se aprofundar, assim, tem coisas muito curiosas, né? Houve época, só pra vocês terem uma ideia, que se acreditava que o autismo era uma espécie de transtorno masculino, no sentido de que, por exemplo, mulheres que tinham autismo é porque eles tinham um cérebro meio masculino, né? Porque é aquela ideia muito clássica do autismo como aquela pessoa que é muito detalhista, que gosta de fazer conta, que tem um pensamento muito concreto, então é algo mais masculino do que feminino. Tipo assim, realmente, né, não tem nada a ver com o conhecimento que a gente tem hoje, mas se acreditou nisso por muito tempo. Então, assim, o autismo feminino, ele foi muito negligenciado durante quase toda a história do autismo. Quando se é diagnosticado autismo nas mulheres, é quando eram os casos mais graves, porque o caso grave você salta aos olhos, né? Esse aumento do número de casos que nós estamos discutindo aqui, ele se deve também a um aumento ainda mais expressivo dos casos do autismo feminino. Então, assim, as estatísticas que a gente tinha um tempo atrás, a diferença de homem para mulher era muito alta, chegou a ser, sei lá, 10 para 1, 8 para 1. Hoje em dia está 3 para 1 e a gente acredita que é menos, né? Os dados que a gente tem de indícios não nos fazem crer que seja exatamente igual, tá? Tipo assim, os homens parece ser um fator de risco independente para ter autismo, né? Que o número de meninas com diagnóstico é menor, acho que isso é incontestável. Isso. Mas o autismo na menina, ele é de certo modo mais leve, ele é mais severo, como é? Existe alguma diferença ou não? É apenas questão de quantidade mesmo, mas as consequências em termos de comorbidade, tudo pode ser a mesma coisa. Aí você parar para responder isso, vamos olhar para duas coisas, assim. Primeiro, os casos mais graves de autismo nas meninas, eles são visíveis e assim como não, porque é mais fácil de ver, né? Aquele autismo não verbal e tal, ok. O autismo que é disfarçado, e aí vem o conceito do masking, camuflagem, a gente fala muito, são palavras-chave quando estamos falando de autismo feminino. O autismo feminino mais leve, né, do nível de suporte menor, esse sim fica incubado, né? Ele fica disfarçado. E por quê? Tem dois motivos principais. Existe um aspecto, assim, biológico, que explica isso, e um aspecto cultural. O aspecto biológico é o quê? O cérebro feminino definitivamente é diferente do masculino, né? E essas diferenças, elas abrangem aspectos da vida social, das habilidades sociais e de comunicação. Por exemplo, as meninas, elas têm um corpo caloso, né? Que a estrutura fica aqui no meio do cérebro, que conecta lado direito e lado esquerdo, um pouco mais desenvolvido, desde nascimento. Isso vem de estudos com bebês, né? Então, assim, é de fábrica. Então, se esse cérebro feminino dessa menina tem, digamos, um pouco mais de habilidade social intrínseca, é como se mascarasse a dificuldade de autismo. Então, a menina com autismo, desde cedo, ela poderá, digamos, ter um pouco mais de habilidade para compensar essas dificuldades. Esse é um ponto. O outro ponto é o aspecto cultural. E esse é uma coisa bem, bem relevante, assim. Na maioria dos países, pelo menos, enfim, alguns até muito mais que outros, existe toda uma expectativa de gênero, né? Diferente, tipo assim, o que é que se espera de um comportamento masculino? Isso e aquilo. De um feminino, isso e aquilo. E aí, essa expectativa, ela toca nas áreas de dificuldade do autismo. Por exemplo, a questão da comunicação e da socialização. Meninas com déficit de comunicação e socialização, que é uma característica central do autismo, elas não é motivo de preocupação, muitas vezes, como é de um menino, né? Tipo assim, não, é normal uma menina ser mais calada, uma menina ser mais quieta, ser mais recatada. Para o menino, não. O menino que é mais quieto, mais recatado, costuma gerar mais preocupação mais cedo nas famílias, né? Isso é uma das coisas. E aí a menina, muito cedo, tanto pelo aspecto cultural como pelo aspecto biológico, ela vai aprendendo que ela precisa se esforçar para ser parecida com o neurotípico. Esse é o conceito de masking, né? Masking é isso. É o esforço que o indivíduo faz para se parecer, um indivíduo atípico, para se parecer com um indivíduo típico. E esse esforço, né? Essa diferença entre o que eu sou e o que eu pareço ser no meio social
é esse delta, que é essa diferença, vai se expressar em sofrimento emocional. E aí vem os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor. Então, nas meninas com autismo, é muito mais comum aparecerem comorbidades psiquiátricas mais cedo, né? Principalmente nesse campo de humor e de ansiedade. Seguinte tese. Por vezes o problema não é o autismo, mas sim as comorbidades do autismo. Esse é um princípio forte. Esse é algo que você tem que chamar atenção, tem que se preocupar. Por exemplo, isso é algo que a gente discute muito quando falamos de autismo feminino, né? É um tema, é um subtópico interessante dentro desse tema. Mas porque, assim, especialmente nesse autismo que as pessoas muitas vezes chamam de leve, né? Autismo nível 1, os prejuízos, eles tendem a vir através das comorbidades. Um prejuízo ao longo da vida é pelas comorbidades mesmo. Normalmente, transtorno de ansiedade, transtorno de humor. TDAH também? TDAH, né? TDAH, na verdade, é quase irmão, né? Que eu venho citando. O mais comum, a comorbidade mais comum é o TDAH, né? E aí, além do TDAH, como se pode caracteriza o transtorno de ansiedade? Como a pessoa pode acender o desconfiômetro? Você vê ansiedade. Qual é o núcleo de qualquer ansiedade? A ameaça. O indivíduo ansioso, ele se sente, é um sentimento, se sente ameaçado por algo, né? E esse algo pode ser algo muito concreto. Uma pessoa que tem medo de barata. É uma ansiedade específica, né? Para a barata aparecer aqui, eu saio correndo e tal, né? Assim, esse medo é um medo específico. Mas, por exemplo, o indivíduo que tem muitas preocupações. O que é preocupação? Tem a ver com pré-ocupação, né? Algo do futuro. Então, as coisas que vão acontecer são uma ameaça para o sujeito. É uma das manifestações de ansiedade. Então, o sinal cardinal da ansiedade é o sentimento de ameaça. E aí vamos pensar, o que é que uma ameaça causa a nível mental e físico? Tensão muscular, né? Irritabilidade, ou ficar tenso, né? Aquela coisa em alerta, alteração de sono, insônia, alteração gastrointestinal é muito comum na ansiedade, a pessoa ficar com o intestino preso ou soltar muito intestino. Se considera alteração de sono acordar antes da hora também? Isso, alteração de sono é um leque de coisas. Existe a dificuldade de iniciar o sono, de acordar antes da hora, de ficar com o sono picotado, fragmentado, acordar várias vezes. Ficar naquele não verbal, que consegue dizer, tô... Pronto. Aí isso qual um comportamento preocupante? Isso, você fala em ansiedade ou comorbidade de forma geral? Não, no transtorno de ansiedade, sim. No transtorno de ansiedade. Normalmente, o não verbal, ele vai manifestar sofrimento psíquico por desregulação de comportamento, né? É o mais comum, dele ficar, assim, mudar ali, de ficar mais agressivo, mais hostil, alterar o sono, né? É uma bússola importante pra gente, assim, a alteração de sono. Alterar apetite para mais ou para menos, né? Também é algo que pode acontecer. Então, esses são sinais para prestar atenção. Óbvio que a gente não pode falar isso como afirmação, mas eu acho que, se eu não estou enganado, em 2023, eu tenho absoluta certeza, mas se eu não estou enganado, a gente teve o caso de 2 suicídios de meninas jovens, 16 anos, que estudavam aí nas melhores escolas e tal. E muita gente se pergunta, o que essas meninas... Porque é sempre a pergunta da primeira pessoa, né? O que essas pessoas têm tão nova, não tem nem conta para pagar, não sei o que e tal. E hoje eu passo a entender e talvez perceber de forma pelo menos mais ampliada a possibilidade de existir, sei lá, um autismo escondido ali, não revelado, um sofrimento que a pessoa simplesmente não aguenta mais. Exatamente. Né? Exatamente. Então faz sentido isso? Faz total sentido. Assim, a taxa de suicídio, ser autista é um fator de risco para suicídio. Sim, isso é bem documentado, né? Porque tem esse sofrimento aí, né? E esse é um motivo, a gente tá falando agora há pouco, porque que um diagnóstico faz muita diferença, sabe? Assim, só em você se entender, você tira uma pressão muito grande das suas costas. Porque é muito complicado, assim, você tá sofrendo com uma série de coisas e além das pessoas não se entenderem, você mesmo não se entende. Isso é muito caótico. Do ponto de vista psicológico, isso gera um caos muito grande na mente, né? Assim, a nossa mente, uma necessidade humana universal é entender o sentido das coisas. A nossa mente busca o tempo todo por coerência, né? Isso em relação a tudo, né? Você pode ver algo até inato, né? Tipo assim, a criança é aquela história. A criança fica, quando ela vai notando mais o ambiente, ela vai perguntar os porquês, o pra quê, né? E tudo mais. A gente tem essa coisa dentro da gente. Um ponto central é quando a gente fala, olhando de forma ampla, né? Essa questão do autismo na sociedade, a sociedade do autismo. É muito assim, esse duplo desafio. A gente precisa conseguir fazer com que os autistas possam acessar bons tratamentos, e eu digo em qualquer faixa etária, né? Tratamentos de qualidade, com evidência científica, para que possam, assim, conseguirem desenvolver as habilidades necessárias para ter qualidade de vida, né? Superar a inflexibilidade cognitiva, né? A rigidez é um ponto de atenção de muito sofrimento. Isso por um lado. E por outro lado, a sociedade precisa conseguir entender, compreender, né? Então, assim, para mim o conceito de inclusão, ele envolve esse, assim, aquela história, é o encontro, assim, né?
O autista precisa conseguir, sim, ter mais habilidades ali para funcionar melhor dentro dessa sociedade que predominantemente é de típicos, né? E vai continuar sendo, assim, os autistas não vão superar 50% da população, né? Assim, é uma minoria, né? E você ter essa sociedade que consiga entender melhor. A gente tem um longo caminho para isso, mas para mim, claramente, as coisas estão melhores, né? Principalmente em relação ao entendimento mesmo dos profissionais, da sociedade. A gente, quando compara aí, sei lá, 1 a 2 décadas, há avanços importantes. Uma vez que, por exemplo, vamos comparar o nível 3 com o nível 1, tá? Tipo assim, uma vez que o autismo nível 3, ele tem uma série de outras dificuldades mais intensas, no nível 1, a rigidez, ela acaba ficando mais saliente, né? E como o indivíduo nível 1, assim, ele consegue fazer um gerenciamento da vida razoável, né? Então, ele escolhe mais as coisas, né? Porque a rigidez, ela vai se manifestar nas escolhas do dia a dia, na forma como você planeja o seu dia, nas suas opiniões, enfim, na sua visão de mundo. Então, assim, a rigidez é um grande problema e deve ser um foco intenso ali dentro de um tratamento, né? Pela rigidez, muitas vezes as pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade, de humor, enfim, muitos problemas. E no meu caso, eu me preocupo muito de fazer aquele equilíbrio, né? A agenda da vida profissional com a vida pessoal, né? Tenho meu filho, o Lorenzo Croft, né? Que deu a abertura aqui. Para quem não conhece, ele é meu filho aí, de 5 anos de idade. Que tem autismo diagnosticado com 1 ano e meio, né? Foi mais ou menos isso. Teve essa sorte de fazer esse diagnóstico precoce. Foi o olhar do pai que viu? Como foi o olhar do pai que viu? Pois é, foi um olhar do pai, mas eu acho que a mãe contou muito, viu? Assim, até interessante isso, assim. Eu acho que ela se preocupou primeiro, né? Eu acho que ela começou a ver primeiro. E aí eu comecei a olhar mais ali e a gente foi atrás. Entendi. E na intervenção precoce desde então. E assim, muita diferença, né? Ele tava com atraso de linguagem, né? Enfim, hoje ele conseguiu desenvolver muita coisa. Os desafios, isso até é ilustrativo de casos semelhantes, como ele, na idade dele, né? O ranço maior do autismo você vai tratando, o que fica mais difícil de tratar é a rigidez, né? Rigidez é quase uma marca aí que acompanha durante a vida. E a questão mesmo de habilidade social, assim, né? Tipo assim, ele tem uma dificuldade muito grande de se interessar por crianças da mesma idade, por exemplo. Ele consegue interagir razoavelmente com adultos, sim, tem motivação, interagir, mas com criança ele não tem motivação. Motivação social é o pré-requisito para você ter qualquer outra coisa, né? Se você não tem interesse de socializar, você não vai ter como aprender outras habilidades, né? Então, é um desafio dele aí, é trabalhar a motivação social. Denomina altas habilidades. É você ser o mais inteligente da turma? É você aprender antes da professora ensinar? O que você... Porque assim, quando você fala em uma inteligência, um gênio, é aquele academicamente falando. Altas habilidades se resume a isso, ao lado acadêmico, do aprendizado? O que pode definir altas habilidades, né? Esse não é um consenso na literatura científica, tá? Tanto é que a gente usa como sinônimo altas habilidades e superdotação. Você vai ver nos estudos assim, AH/SD, né? Tipo assim, a superdotação e altas habilidades estão no mesmo grupo. E aí qual é o conceito, né? Tipo assim, é você ter uma habilidade acima da média, né? Em alguma área, assim. Esse é o conceito amplo. O conceito mais restrito, né? É você ter um QI acima, né? Ali, não lembro agora, desvio padrão em relação à média, né? A história do QI alto, né? O super inteligente, né? E aí, assim, a vida acadêmica é uma importante área da nossa vida, né? Enfim, a construção, o conhecimento de conceitos, né? Enfim... e aí costuma se manifestar com uma certa frequência nessa área, né? Mas, por exemplo, o indivíduo, já tem histórias dessas, né? E até isso me faz lembrar um paciente meu autista adulto, no caso ele é muito interessante. Ele desde criança tinha uma habilidade absurda na área de música. Absurda. Tipo assim, criança pequena de pegar um piano e sair tocando, né? Isso é alta habilidade, né? Na área artística, musical, né? Então, esse indivíduo, tipo assim, ele é músico hoje, né? Que bom que ele foi pra essa área, que é o que faz sentido pra ele. E, assim, ele tem uma habilidade absurda. Ele diz que enxerga notas musicais em tudo, assim, né? Tipo assim, ele que consegue perceber os pequenos sons, o ritmo e tal. Ele toca todos os instrumentos que você imaginar, assim, é uma habilidade incrível. O que leva uma criança com 2 anos a falar inglês, japonês, alemão, como existem casos, assim, do nada? Do nada. Pois é. Do nada, porque, assim, né? Não, é do nada. Porque Pedro começou a falar inglês com 2 anos, do nada. Eu até hoje não sei, tenho 40. Eu tenho filho de cliente que fala 7 idiomas. 7. E assim, comprovadamente, não é invenção do pai, não. E um deles foi até o Dr. Júlio Melquides, que você sabe que seu menino tá falando. Como é? Um que é do chinês, é tamarindo? Mandarim.
Como é isso? Tem que ter uma explicação para isso, né? Porque eu tô querendo fazer um mestrado e preciso falar inglês. Eu quero ver se eu consigo ligar esse botão aí para... Pois é, interessante. Assim, o que a gente tem de dado é que, assim, de alguma forma é como se viesse um aplicativo pré-instalado no cérebro dessas crianças, né? E, assim, aí, enfim, se eu for extrapolar as discussões, assim, tem muita, né? Tipo assim, mas da onde vem isso e tal? Esses genes se recombinam do nada para dar isso, né? É curioso. Mas, sim, de alguma forma, esse cérebro, ele tem uma predisposição ali na área da linguagem, do aprendizado de línguas, né? E é como se viesse alguns aplicativos pré-instalados. E aí você só faz ligar. E ele faz, né? Então, é igual a história do piano. Tipo assim, tipo, o que é que explica uma criança chegar e começar a tocar um piano, né? Você falar. É como se eu nasci sabendo. É como se fosse, né? É difícil a gente explicar completamente, né? É uma característica muito interessante. Agora vamos pegar, assim, os superdotados mais comuns, né? Que, assim, aquele indivíduo que, assim, que a nota mais alta da turma, que aprende mais rápido. Aí, realmente, é uma capacidade, de alguma forma, de processamento mais alta, né? Você aprende por dedução, né? Porque, assim, nosso aprendizado, ele é muito por imitação e por dedução, né? Aquela história. Eu começo a observar, tipo assim, uma coisa bem banal, né? Tem essa luz aqui ligada na minha frente e tem um interruptor ali, né? Então, imagine que eu cheguei agora, eu nasci agora, eu só tô vendo coisas, eu não sei para que elas servem. Mas aí eu vi que quando você aperta o interruptor, a luz apaga. E quando você aperta de outro jeito, a luz acende. Então, eu associo essas informações e eu tiro uma conclusão. Aquele interruptor liga essa luz. Esse é um aprendizado, né? E aí tem pessoas que têm isso muito mais rápido, muito mais fácil, né? Altas habilidades e superdotação pode ser confundido com autismo nível 1? Pode bastante ser confundido. Inclusive, assim, um dado interessante de pesquisa que a gente tem é que quando você tem essa associação, não vou chamar de comorbidade porque altas habilidades não é um diagnóstico, né? Não é uma categoria diagnóstica. E já aproveitando, que é da mesma pessoa, altas habilidades tem fator genético como autismo? Perfeito, tem sim. Fator genético como autismo, e por isso que é comum ter famílias de pessoas com altas habilidades. Tem sim. Mas assim, quando você tem autismo com altas habilidades, o que os estudos mostram é que o primeiro diagnóstico que você faz acaba atrasando o outro. Olha que interessante. Então, o indivíduo que é diagnosticado com autismo e também tem altas habilidades, esse diagnóstico de altas habilidades ele vai ser mais tardio do que um indivíduo que tinha só altas habilidades. Entende? Tipo assim, é como se, justamente, como eles se confundem, um atrapalha o outro, para você identificar, né? Numa mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, na média, rola essa dificuldade mesmo. Mas lembrar que, assim, uma boa parcela dos autistas nível 1, né? Podem ter comprometimento intelectual mais leve, tá? E a maioria dos autistas de nível 1 é intelecto na média, tá? Então, assim, aí a história da romantização, né? Dos seriados e tal. Então, esse autista super inteligente com altas habilidades é um percentual pequeno dos autistas. Meu filho desenha muito bem, acima da média para a idade dele. Tem 7 anos. Desenho. Isso pode ser alta habilidade com autismo? Ele não tem diagnóstico. Não, assim, autismo... dom também, né? Não, vou pensar assim, autismo, na descrição do comentário dela, eu entendi que ele não tem diagnóstico nenhum, né? Então, autismo, a gente não vai olhar só por isso de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Tipo assim, o indivíduo com altas habilidades, tipo assim, é importante que a gente possa avaliar problemas de neurodesenvolvimento de forma geral. Mas assim, não tem uma associação direta. Tem pessoas que têm altas habilidades e só altas habilidades. Tem pessoas que têm altas habilidades só com TDAH, por exemplo, né? E por aí vai. Então, separar, porque são características diferentes. Tá? Mas sim, desenho é uma das áreas que está falando ali do exemplo da música, do piano, instrumento musical. Tem indivíduos que são extremamente habilidosos com desenho. Isso é uma habilidade. O diagnóstico tardio na adolescência, ele vem acompanhado de muita, eu não digo rejeição do ponto de vista do pai ou da mãe, botar a pessoa para fora de casa, mas da desacreditação da família. Isso varia entre as famílias, tá? Minha família... Isso varia. Eu tenho isso, isso varia principalmente a depender da relação desse adolescente prévia com essa família. E aí isso também tem a ver com os comportamentos que esse adolescente tem. Se são mais internalizantes ou externalizantes. Isso tem a ver com o quê? Por exemplo, o que é uma coisa externalizante? É aquela coisa que aparece mais. É o adolescente mais hostil, mais agressivo, mais rebelde, né? Isso que a gente chama de externalizante. O internalizante é aquela coisa assim, de que sofre mais por dentro, né? Mais deprimido, mais quietinho, que não dá trabalho, né? Então, esse que não dá trabalho tende a ter uma relação mais tranquila com os pais, né? Aquele que é mais rebelde, que é mais opositor, que é mais questionador, é aquela história, é a pessoa problemática. Então, se essa pessoa problemática
né, recebe um diagnóstico de autismo, né, aí a família muitas vezes pode ficar, agora quer justificar tudo pelo autismo. Porque também tem a ver como esse adolescente vai lidar com essa família depois do diagnóstico. Isso também é uma questão interessante, né? Eu já vi, tem extremos, assim. Eu já fiz até vídeo sobre isso lá no meu canal, assim, como você lida com um diagnóstico? Qualquer coisa, né? Mas assim, o autismo é algo mais peculiar. Você pode lidar de uma forma muito positiva com o diagnóstico, no sentido assim, de se entender e tudo. Essa parte de se entender, como eu disse, quase todos se beneficiam, né? Mas assim, como você vai lidar com as pessoas depois do diagnóstico? Isso é interessante. Porque você pode simplesmente querer justificar todos os seus problemas interpessoais pelo diagnóstico. Isso é problema. Porque as pessoas vão reagir muito mal a isso, né? Imagina assim, você tem um conflito com seu pai, com sua mãe, com, sei lá, com alguém da sua família, e aí você, não, mas é porque eu sou autista. Você tem que me aceitar como eu sou. Isso é problema, né? Então, assim, O diagnóstico não pode ser a desculpa para tudo. Não, exatamente. Nenhum tipo de... a solução. Exato, é isso. É exatamente isso, né? Então, assim, é muito variado. Essa dinâmica, família com o autista recém-diagnosticado, assim, são muitos capítulos diferentes. Uma das coisas que eu sempre pergunto aos meus pacientes em algum momento é qual é o propósito de vida deles, né? Isso é uma questão muito central na vida de cada um de nós. E a gente sempre discute, assim, que uma coisa que é comum, que deve ser comum a todo ser humano, é o propósito de se conhecer, né? De conseguir entender como é o seu funcionamento, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, se você está passando por qualquer dificuldade emocional na sua vida, você precisa entender os motivos. E os motivos que eu digo não é simplesmente o que parece mais óbvio. Eu estou sofrendo porque, sei lá, minha mãe me trata mal. Ou porque meu namorado ou minha namorada... Assim, o que é que há em você, né, que faz com que aquele problema esteja acontecendo? Principalmente quando o problema é recorrente. E quando a gente está falando de autismo, essa é a realidade, né? Um adolescente, um adulto com autismo e que não sabe que tem, ele tem uma vida de problemas, tá? Se ele nunca teve problemas, autista ele não é, né? É um dos critérios. Então, assim, isso vale não só para o autismo, mas para qualquer diagnóstico. Assim, se você está com dificuldades, você precisa esclarecer, né? E pensando em autismo, os caminhos iniciais podem ser diferentes, né? Você pode iniciar a sua avaliação por um psiquiatra, né? Mas precisa ser um psiquiatra que tenha conhecimento sobre autismo. A gente ainda não tem muitos aqui na cidade. Mas você pode começar a sua avaliação também por um neuropsicólogo, por um neuropsicopedagogo, né? Por um profissional ABA que tem uma certificação ali de aplicar alguns instrumentos, né? Para que num outro momento chegue no médico. Então, assim, a oficialização do diagnóstico, até por questão regimental de legislação aqui no Brasil, é do médico, é ato privativo do médico, né? Então, você pode passar por algumas avaliações antes, mas você precisa fechar no atendimento médico. Mas o importante é você iniciar, é você buscar. Esse movimento de busca, ele não é tão óbvio para muitas pessoas. Tem pessoas que passam a vida toda num nível de sofrimento absurdo. Eu tenho pacientes assim que eu fico assim, impressionado como é que aquela pessoa viveu tanto tempo com tanto sofrimento e não se movimentou antes para buscar um esclarecimento sobre aquilo, né? Às vezes a gente se acostuma com o que há de ruim também. Isso também é um problema, né?